Olá a todos, ou olá e bem-vindo, se não és daquelas pessoas que gosta de partilhar a audição num podcast com os amigos. Eu sou o João, comigo tenho hoje o Miguel e... Miguel, diz olá aos senhores. Olá, senhores. Esperamos que o nosso último episódio vos tenha sido útil, que os links tenham dado jeito, que tenham feito uma decisão sensata. E acima de tudo que tenham ido votar. Exato, também. Não sei se é acima de tudo, mas... Sim, pronto, já debatemos isto aqui, não é? Exatamente. Sim, mas que tenha sido útil, que tenham ido votar e que estejam prontos para outra. E nós decidimos fazer uma breve pausa e 2 episódios de uma semana parece-nos assim... Ficamos muito cansados. Exato, Ficamos isto é exaustivo. E precisamos de uma semana de férias. Opa, também a merecemos. Também a merecemos, exatamente. Nós hoje queríamos falar de um tema que é mais atual do que nunca e que esteve muito à baila na própria campanha para as eleições europeias e que era uma das razões pelas quais eu tinha 60% de semelhanças com o PAN, que é as alterações climáticas. Mas olha, antes de começarmos a falar exatamente sobre aquilo que viemos aqui fazer hoje, essa parte das 60% de semelhanças, olha, só fazer aqui um pequeno à parte, porque acho que nós dizemos mal de muitas coisas aqui e também é esse um dos motivos pelos quais aqui estamos, mas também acho que por exemplo, mas acho que quando há coisas que são bem feitas também devemos dar o nosso shout-out. E o meu shout-out hoje vai exatamente para isso, para aquele inquérito. Não era bem um inquérito, mas aquele questionário online que permitia perceber com quem é que tu eventualmente te identificarias mais a partir da discussão, e naquele caso de perguntas e respostas sobre assuntos relevantes no Parlamento Europeu. Acho que, e fazendo um pequeno à parte, mas é uma coisa que acho que é importante fazermos também aqui. Acho que foi uma boa forma, não muito conseguida, mas isto já não é culpa deles, mas foi uma boa forma da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu no caso, também conseguir passar um bocadinho às pessoas aquilo que se faz lá e qual é a importância e qual é a relevância do Parlamento Europeu e mais que isso, como e em que é que votam os partidos e as pessoas que nos representam lá. Mas agora peço desculpa por ter interrompido. Não faz mal, eu acho que no que toca a decisões da Europa, a União Europeia tende sempre a fazer o seu próprio trabalho de casa e a oferecer às pessoas as ferramentas que é preciso, e é de uma maneira, tipo, não foi fundado o funding, não foi pago por partido B ou partido Exatamente. C, foi a União Europeia. Da União Europeia. Exatamente. Sim, e eles fazem sempre o trabalho de casa e pronto, e não vou esticar mais por aí, porque para elogiar a União Europeia, para bater na União Europeia estamos sempre cá. Exatamente. Mas não é para isso que estamos cá hoje. Nós queremos falar das alterações climáticas, mais especificamente do combate. Toda a gente é contra as alterações climáticas, exceto aqueles tipos do Partido Republicano. E mesmo eles, desculpa estar-te a interromper mais uma vez, mesmo eles não são contra, ou melhor, eles não são a favor das alterações climáticas. Sim. Porque nós temos a nossa casinha e qualquer pessoa com o mínimo dos mínimos de decência não quer que a sua casa caia e quer continuar a ter um teto sobre a cabeça, e neste caso não é um teto, mas é uma espécie de cúpula de ozono muito grande. Neste e nós momento queremos... o Miguel olha para cima para o teto da ilha. E nós queremos manter essa pequena cúpula no topo, por cima das nossas cabeças, e acho que toda a gente pensa assim. Agora é óbvio, há pessoas mais céticas e há pessoas menos céticas e se calhar até um bocadinho mais radicalistas, e é também isso que vamos discutir um bocadinho hoje, não é, João? Sim. Passar ligeiramente por essa viela. Esse debate que as pessoas têm, que essa parte que eu estava a falar dos republicanos têm, é mais sobre a questão sobre se são causadas pelo homem ou se, pronto, estão a acontecer e é preciso combatê-las. Claro. Exato.
o debate que nós vamos ter hoje está relacionado com a forma de combate. A União Europeia reconhece que as alterações climáticas estão a acontecer, mas não há, de facto, um consenso no que toca à melhor forma de combatê-las. Ou seja, Miguel, achas que devíamos apoiar uma eliminação progressiva mais rápida dos subsídios aos combustíveis fósseis? Ou seja, a pergunta mais geral que está em causa aqui é: achas que a transição para as energias renováveis devia ser apoiada a todo custo, mesmo que isso implique maiores custos orçamentais? João, o que eu tenho para te dizer relativamente a este assunto é que a palavra-chave, e quero pôr esta palavra-chave aqui bem patente já deste início, a palavra-chave para toda esta questão é gradual. Neste momento tudo tem de ser gradual, porque primeiro acho que é impossível fazer uma transição rápida da maneira que nós rápida temos. No sentido tipo de hoje para amanhã. De hoje para amanhã ou de hoje para daqui a 5 anos. Ou 2 para daqui a 2 anos. Eu acho que 2 para daqui a 2, 2 para daqui a 5 seria uma transição muito rápida mesmo. E passo já a explicar-te porquê. Neste momento nós vivemos num mundo, numa sociedade que tem alguns costumes e algumas necessidades bastante enraizadas. E começando por pegar na primeira questão que fizeste, relativamente à eliminação progressiva mais rápida dos combustíveis fósseis, o que eu posso dizer aqui é que essa redução de apoios ia originar alguns pontos que eu quero relembrar. O primeiro é o aumento do custo dos combustíveis em si, ou seja, os combustíveis mais usados neste momento, principalmente para transporte, não só de pessoas, mas também de matérias-primas, de bens, de mercadoria, sim. O que for, são combustíveis fósseis. Ou seja, grande parte do mundo, do mercado, gira à volta de existir ou não gasóleo, gasolina, o que seja. Sim. Pronto. A partir do momento em que esses subsídios, esses apoios fossem ser reduzidos, isto levaria necessariamente a um aumento dos combustíveis que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. Isto só para o consumidor final, ou seja, nós, como pessoas que têm carro, como cidadãos anónimos que vão para a escola, para o trabalho, para onde for, nos seus carros, isto ia ter um impacto grande, porque os combustíveis já não estão baratos e o aumento iria ser, naturalmente, ainda maior. Mas nós vemos isto desta forma. Mas não era só isso que ia aumentar. Porque muitos dos bens que nós consumimos não são produzidos propriamente à porta da nossa casa. Não sendo produzidos à porta da nossa casa, é necessário haver um transporte desses bens, dessa mercadoria, até eles chegarem até nós. Ou seja, o preço do transporte dessa mercadoria está incluído no preço final do produto. Ou seja, a partir do momento em que houvesse um aumento ainda maior daquilo que é o preço dos combustíveis atualmente, tudo aquilo que necessita de transporte, e não vou dizer que seja tudo, mas quase tudo aquilo que nós consumimos no nosso dia-a-dia, ia aumentar de preço. Outra coisa é que a redução dos apoios não garante automaticamente a diminuição da utilização destes, ou seja, dos combustíveis, enquanto não houver alternativas reais. E aqui, quando eu falo em alternativas reais, continuo a cingir-me à parte dos transportes. Quando eu falo em alternativas reais, são, efetivamente, meios de transporte elétricos que tenham uma autonomia e um rendimento capazes de responder por completo às necessidades da população, não só como cidadãos comuns, mas mais uma vez, como eu falei, às empresas de transporte, não só de mercadorias, mas também de pessoas. Também aqui posso falar de autocarros, de aviões, do que for. Outra coisa é, esta redução de apoios podia levar a uma coisa boa na nossa sociedade, que era uma maior partilha dos transportes. E agora estou a falar naturalmente para o cidadão comum e não estou a falar para o transporte de mercadorias. Poderia levar a uma maior partilha de transportes, tanto públicos como pessoais, ou seja, as pessoas poderiam começar a andar mais de transportes públicos, ou então, se não tivessem essa possibilidade, a fazer um esforço maior para
para partilhar boleias, para partilhar o carro, o que for. Mas isto, lá está. Não sei até que ponto é que isto é uma alternativa real, porque se aqui no Porto, por exemplo, se no Porto há alguma facilidade, que há bastante facilidade em utilizar transportes públicos, se formos a zonas periféricas já não é bem assim. Já é muito difícil uma pessoa conseguir se deslocar de uma zona periférica para o Porto a horas de chegar, de forma a chegar ao trabalho, sem ter de sair de um sítio que, sei lá, que fica a 30 ou 40 km e que queira estar no Porto num determinado sítio às 9 da manhã, muito provavelmente para vir de transportes públicos teria de sair de casa às 6. E para sair do Porto às 6 só que estaria em casa às 8 ou às 9. E isto, podem-me dizer que as pessoas não querem fazer um esforço, mas é um esforço que eu percebo que as pessoas não queiram fazer, porque estão a perder 4, 5, 6 horas do seu dia-a-dia só a andar de transportes públicos, quando na verdade têm o seu carro e têm possibilidade de ter o seu carro e de abastecer o seu carro e podem vir para o trabalho e fazer essa viagem em meia hora ou numa hora. Por isso, acho que se calhar mais importante do que partir já para essa redução rápida aos apoios, seria pensar em melhorar as infraestruturas e a capacidade das pessoas que as pessoas deviam ter e que deve ser, isso sim, apoiado. De partilhar boleias, de andar de transportes públicos, mas para isso, lá está, isso implica uma melhoria grande a nível de infraestruturas, na minha opinião. Agora, relativamente à transição para energias renováveis, que ela deve ser apoiada, mas lá está, tem de ser uma coisa gradual e eu explico-te porque é que acho que também gradual dá-me um período de tempo que achas que não posso porque eu não tenho propriedade para te dar esse período de tempo, porque há muitos fatores que influenciam esta mudança, porque às vezes as pessoas pensam que vamos comprar um carro elétrico porque podemos, vamos comprar. Tudo bem, tu podes, tu compras, mas pensa, e dando aqui um exemplo rápido, pensa na frota de carros e de meios de transporte cá em Portugal. Quando digo carros e meios de transporte, são carros pessoais, carros de empresas, transportes públicos, transportes intercidades, intracidades, o que for. Pensa no tamanho e na quantidade de frota que tu tens só em Portugal. Só em Portugal. E pensa no tempo em que tu consegues fazer essa substituição. Esta substituição tem de ser obrigatoriamente gradual, como tu disseste há pouco, isto não pode ser da noite para o dia. Mas o que é um timing relativamente curto para nós conseguirmos fazer esta mudança? Na melhor das hipóteses, e para mim, que sou leigo na matéria, 20 anos seria uma hipótese muito boa. 20 anos seria uma excelente hipótese. Mas mesmo assim, há vários problemas, porque primeiro porque há uma necessidade de ter uma quantidade de equipamentos novos quase infindável. E quando falo disso, falo-te na produção de energia elétrica, porque a produção de energia elétrica por si só é poluente. Se for produzida a partir de outro tipo de combustíveis, é poluente. Agora, aí podemos falar nas energias renováveis, com recurso à energia eólica, à energia solar, da água, o que for. Mas qualquer um desses equipamentos também gasta muito material. Porque assim, podemos perfeitamente estar a instalar painéis solares em todas as casas, em tudo quanto é sítio. Mas e a produção desses equipamentos? Também não é poluente? Sim, mas há muito equipamento, há muito material. Seriam custos afundados. Custos, desculpa? Custos afundados. O que queres dizer com isso? Quer dizer que são custos que, tendo em conta o bem-estar social e económico que vais retirar deles, podem ser... Claro que não podem ser dispensáveis, mas são dispensáveis na conta final. Não são. Eu explico-te porquê. Porque eles podem, hipoteticamente e... recuperas o investimento como ideologicamente, tu podes ter essa ideia, mas tu, para fazeres com que a União Europeia, e falando agora a uma escala um bocadinho maior, seja sustentável, sem utilizar combustíveis fósseis, só utilizar a rede elétrica, o investimento é ridiculamente grande, de certeza. Ridiculamente grande mesmo. Não só em infraestruturas, como em material e tudo mais. E isso mesmo, como eu te disse, na minha opinião, vai levar a que o material continue a ser usado e tem de haver na mesma exploração de material e de matérias-primas que levem a isso.
e por isso, na minha opinião, tem de haver esse aspecto um bocadinho mais gradual, primeiro porque é impensável fazer isto de um momento para o outro, e porque, segundo, na minha opinião, estaríamos a tirar com uma mão e a dar com a outra no que toca às alterações climáticas. Tem de ser uma coisa pensada e tem de ser uma coisa com calma. Tu falaste na parte do problema ser orçamental, ou seja, podia não haver dinheiro para isto, ou podia ter de se gastar mais dinheiro para se fazer isto mais rapidamente. E esse, efetivamente, é um problema, como eu te disse. Mas, para mim, lá está, não é o único, porque, mais uma vez, estamos a tirar com uma mão, mas estamos a dar com a outra, relativamente às alterações climáticas e a tudo aquilo que se tem de fazer. Ora, o grande problema, na minha opinião, relativamente àquilo que se está a propor na União Europeia e àquilo que se vai ouvindo falar aqui e ali, é que todas as medidas que são sugeridas pensam sempre no crescimento económico. Sim. Ou melhor, pensam na continuidade desse crescimento. E eu li, e gostava de citar aqui, eu já li este artigo há muito tempo, mas ele ficou-me na memória. Eu, entretanto, tentei procurá-lo e não o encontrei. Mas o artigo, eu creio que estava no Público, e dizia, se calhar não por estas palavras, mas a ideia era essencialmente esta. Dizia que a única solução para nós conseguirmos ter uma vida sustentável daqui para a frente, uma vida que permitisse a continuidade a longo prazo do nosso planeta, era se todos fôssemos pobres. E quando o autor do artigo disse isto... Era um artigo de opinião? Era um artigo de opinião. Okay. Quando o autor disse isto, escreveu, no caso, ele estava um bocadinho a maximizar, a hiperbolizar o problema. Porque, lá está, não é uma questão de ser pobres, nem não ter bens, nem largar tudo, não é isso. Mas há soluções para o problema que temos em mãos, que é a questão das alterações climáticas, que muita gente diz que já não é revogável. Há outras pessoas que dizem que estamos a 2 passos de fazer com que deixe de ser revogável. E o que o autor desse artigo de opinião dizia era que temos de mudar o nosso estilo de vida a nível global, para que esse problema possa ainda ser resolvido. E quando ele dizia isto, falava, por exemplo, no facto de não podermos estar a andar de avião para trás e para a frente a 40 euros para fazer 1000 e tal quilómetros numa viagem. Percebes? Temos de nos cingir àquilo que é a nossa vida. Ele não dizia naturalmente para tu nunca andares de avião. Ele não dizia para tu nunca comeres carne. Mas falava numa questão de limitação. Entendes? Essencialmente é isso. Porque não sei se consegue pôr de parte esta questão do crescimento económico, porque para as grandes potências mundiais isso será sempre uma questão quase primária. Porque se calhar têm dificuldade em deixar esse problema de parte, ou seja, em permitir um decrescimento económico, em função de poder ou não poupar um bocadinho mais o ambiente. Sim, eu vi algo que era bastante interessante, que era numa plataforma de debate, acho que foi no Quora, que era uma pessoa que estava a levantar a questão de levantar o argumento de que não valia a pena estarmos a lutar contra as alterações climáticas na União Europeia e assim, porque as grandes potências mundiais, a Índia, a China, não vão parar de consumir carvão e petróleo até estarem ao nosso nível. Ou seja, e eles têm mais de 1 milhão de habitantes. Ou seja, ainda vai demorar imenso tempo até eles chegarem ao nosso standard de vida que temos no Ocidente. Uhum. E que tipo, nós não somos ninguém para nós como ocidentais, não somos ninguém para lhes dizer que não podem fazer isso, não é? Porque o problema das alterações climáticas começou com a Revolução Industrial, que recordo começou em Inglaterra. Uhum. Mas pronto, levanta um bom problema. Levanta um grande problema
que não tem assim que não me parece ter assim uma resposta certa. Eu pessoalmente eu acho que deveríamos apoiar uma eliminação progressiva um bocadinho mais rápida, porque a própria tem vários efeitos negativos. Extrair e queimar combustíveis fósseis, não precisamos de explicar porque é que tem um efeito negativo para o ambiente, e acaba por ser economicamente ineficiente estar a financiar uma indústria não sustentável. Ou seja, o que eu gostava de dizer era que eu concordo contigo que não vai ser do dia para a noite, mas acho que precisa de ser mais rápido do que um plano de 20 anos. Acho que um plano de 10 anos é ambicioso e que deveriam esforçar-se para conseguir isso. E não é só escrever resoluções como foi o Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris não obriga ninguém a nada e mesmo assim já há gente a sair. E é só definirem, tipo, todos os países definiram uma meta que iam tentar atingir. Há alguns que estão a atingir, há outros que não estão a atingir e há outros. Acontece nada. Exato. E não há qualquer tipo de consequências. Aliás, isto faz-me lembrar uma coisa muito engraçada que eu vi, que acho que se devia cumprir, que é quando os presidentes tomam posse, eles fazem um juramento de respeitar a Constituição e isso tudo. A pessoa levantou a questão, deu a ideia de que seria melhor, em vez de fazerem juramentos que são fáceis de quebrar e não há nenhuma maneira da pessoa ser posta à prova, não é? Deveriam assinar contratos, tal como todas as outras pessoas assinam contratos de trabalho, não é? Pronto, achei que era uma ideia engraçada e acho que este esforço orçamental da União Europeia passaria por colmatar os custos da transição que seria feita mais no setor privado, ou seja, no setor privado, mas também no setor público de energia. Tentarem jogar com as duas coisas, porque as pessoas continuam a precisar de ter acesso à energia e as pessoas não vão ceder o estilo de vida que têm agora voluntariamente. Ou seja, tal como disseste, as superpotências só vão começar a ceder quando for tarde demais e já tiverem a corda na garganta. Já tiverem a corda na garganta. A minha seleção de expressões tradicionais portuguesas tem aumentado bastante desde que começámos a frequência. Tenho de agradecer por isso. E porque estamos numa situação precária e acho que é preciso um esforço de toda a gente, mas ia ser difícil até as próprias pessoas se consciencializarem disso. Ou seja, porque as pessoas já estiveram mal durante o período de austeridade. E foi um período de austeridade autoimposto. Porque é necessário que as economias internacionais recuperassem. E pessoalmente eu achava que eu gostava que todos os países estivessem a ter uma recuperação económica como nós estamos a ter, porque nós estivemos mal de 2011 até 2015 e esta é uma teoria pessoal. A austeridade que aconteceram naqueles 4 anos permitiram depois para que o governo do Costa tivesse um bocadinho mais de rédea para puxar no orçamento e a mistura das duas. Depois, a mistura das duas permite uma recuperação que nos permite ter um estilo de vida que não tínhamos. Nenhum português tinha este estilo de vida em 2013. Claro. E gostava que os outros países estivessem a ter uma recuperação semelhante, nomeadamente o Reino Unido, a Itália, os países de leste, porque eles continuam na mesma situação em que estavam, ou talvez até pior. E para podermos desfrutar um bocadinho de uma boa posição económica, para depois estarmos prontos para voluntariamente, como continente, apertarmos o cinto outra vez e estarmos dispostos a combater as alterações climáticas. Exatamente. Porque as pessoas que votam, isto é uma generalização, mas as pessoas que mais votam pela mudança agressiva são as pessoas que menos têm a perder, ou seja, que mais afetadas foram pelo status quo. Só que o status quo das alterações climáticas que vêm aí, se não forem combatidas, vai bater primeiro nas pessoas
que menos possibilidade têm para as combater. Claro. Tal como tu disseste, se de repente tivéssemos que aplicar um corte apertado aos subsídios para os combustíveis fósseis, as pessoas que vivem nas periferias das cidades ou que vivem no interior do país eram as primeiras a sofrer. As pessoas que precisam de carro para chegar de casa a algum tipo de localidade que se assemelhe com civilização, para terem acesso a não só a reabastecer o carro, terem acesso a um sítio onde podem trocar bens por bens alimentares, por pagar água quente, vai afetar todas essas coisas que são necessidades básicas. Ou seja, nós temos que estar. Gostava que estivéssemos num período de crescimento económico todos, para depois todos voluntariamente reconhecermos, ok, chegou a altura de... Pois, eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu penso exatamente ao contrário. Sim. Eu, na verdade, penso exatamente ao contrário, porque tu, o que estás a dizer é que nós temos de crescer para depois apertarmos o cinto e percebermos... Isto é só uma... Tudo bem, mas temos de crescer para depois apertarmos o cinto e conseguirmos aguentar. Eu não acho. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que nós devíamos começar a decrescer já. Porque eu percebo o que tu dizes. Eu não estou a dizer eu num se calhar, sentido, desculpa, eu sei, deixa-me só. Eu estava a dizer que tivessem estado com o mesmo crescimento que nós estivemos até agora, para agora apertarmos. Eu entendo o que tu estás a dizer, mas a verdadeira questão para mim coloca-se ao contrário. Porque o que tu estavas a falar, que as pessoas precisam muito da civilização, como tu lhe chamaste, e quando tu lhe chamaste civilização, o que eu entendi foi, se calhar não as grandes cidades, mas cidades com mais, com mais serviços. Sim. Acho que foi isso que tu quiseste dizer. Mas para mim a mudança tem de ser feita ao contrário. Primeiro, eu acho que a primeira e mais importante solução para nós resolvermos isto tudo, e estou a falar numa situação completamente hipotética, porque se calhar nem eu, nem tu, nem metade das pessoas deste país, quando digo metade, arrisco-me a dizer 3/4 das pessoas deste país, estaria disposta a abandonar os seus trabalhos de cidade para ir trabalhar para um campo, por exemplo. Tenho a certeza, eu estou a dizer 3/4, mas eu digo-te já, ninguém que tenha um trabalho citadino está disposto a abandonar o seu trabalho citadino, e contra mim falo, atenção, a abandonar o seu trabalho citadino para ir trabalhar para um campo, pastar cabras e pastar vacas e cortar a relva. Ninguém está. E se calhar a solução... as vacas iam estragar a luta ao aquecimento global. Não, a verdade não é essa, porque vacas sempre houve, cabras sempre houve, e nunca foi por aí. O problema é a industrialização. Sim. Não queiramos lutar contra aquilo que não se pode lutar, porque a verdade é uma. Nós, neste momento, dependemos a 100% daquilo que a indústria faz. A 100%. Mas nem sempre foi assim. Como tu disseste bem, a partir do momento em que houve... Refere-te a alguma indústria específica? A todas. Neste momento a todas. Dependemos da indústria da agropecuária, dependemos da indústria do calçado e do têxtil, dependemos da indústria, dos cereais, da construção civil, dependemos de tudo. Okay. Dependemos da indústria em geral. Sim, no geral. Estamos no mundo dependendo da indústria. Continua. E agora perdi-me. Mas, long story short, para também não me alongar demasiado, eu acho que esse êxodo citadino, ou seja, sair da cidade e ir para o mundo mais rural, podia não ser assim uma solução tão ridícula quanto isso. Sim. Porque a verdade é que se calhar era efetivamente a solução. E eu gostava só de trazer aqui uma solução que foi proposta num podcast que eu ouvi aqui há uns dias, o Sr. Guilherme Seródio, que é membro da Extinction Rebellion, que é uma associação sediada em Bruxelas, que praticamente na prática, não quero estar a dizer muitas asneiras, mas na prática o que eles fazem é manifestações e tudo isso relacionado com o ambiente. E entre outras coisas, ele propôs uma solução para aquilo que é o problema ambiental que nós vivemos atualmente. E a solução dele era pegar, porque a verdade é, um dos grandes problemas a nível
a nível ambiental é a produção de CO2, a libertação de CO2 para a atmosfera. Na questão das vacas, na questão dos carros, da energia, tudo, CO2, o principal problema é o CO2. E ele propôs uma solução que eu não sei se é possível ou não. Não pensei nisso a 100%, nem com muito comprometimento, mas também vou deixar os nossos ouvintes pensarem nisso enquanto eu penso também, e tu também vais pensar, de certeza. Não mandes a mim. Eu não mando, mas espero que... Estou a brincar. O que ele propunha era uma coisa mais ou menos como uma banca, um crédito de CO2, ou seja, há uma determinada quantidade de CO2 que o planeta consegue absorver naturalmente. E dividindo essa quantidade por todos os habitantes, empresas, tudo o que for no mundo, tu terias na prática créditos de CO2. Ou seja, imagina, tu, por cada mês, tinhas 1000 créditos de CO2 que poderias utilizar. Ok? E quando tu fazias uma viagem de 100 km de carro, tu usavas, não sei, 50 créditos. Isto são valores atirados à sorte. Sim. Mas usavas 50 créditos. Bebias uma garrafa de vinho, usavas 5 créditos. Comias bife de vaca, usavas 10 créditos. Ias fazer uma viagem de avião, usavas 500 créditos. E depois isso permitia-te o quê? Permitia-te, tu tens os teus créditos e imagina que eu sou uma pessoa que preciso de viajar muito de avião porque o meu trabalho depende disso e mais não sei o quê, ou seja, eu preciso de mais créditos do que aqueles que tenho. Mas tu, na verdade, és agricultor. Não estou a dizer que sejas, nem estou a chamar nada em sentido pejorativo, muito menos aos agricultores. Ainda essa carreira. Exatamente. Se podcast não funcionar. Ora, e imagina que tu tinhas uma pegada de carbono muito mais baixa do que aquela que eu tenho, eu podia-te comprar os teus créditos com dinheiro. Tu gastavas, sei lá, 500 créditos por mês, tinhas outros 500 de sobra. E as pessoas podiam ir à tua beira, porque já não tinham créditos para gastar mais, e utilizavam o seu dinheiro mesmo, dinheiro vivo, para comprar os teus créditos. Na questão das empresas, a mesma coisa. Há empresas que têm uma maior quantidade, uma maior pegada de carbono e outras que têm uma menor e podiam fazer essas transações entre elas e, na minha opinião, é uma ideia que não é assim tão absurda quanto isso. É uma ideia que, se calhar, até poderia ser uma solução, não a solução do problema no geral, mas de uma parte. Sim. O que é que tu achas? Achas que é uma solução interessante, que é uma solução que pode resultar? É preciso pensar um bocadinho na... Não é preciso pensar um bocadinho essa ideia estúpida. Não, é preciso... Não sei quantos créditos é que cada um de nós teria direito. Isso são contas que somos nós a fazer. Isso são as pessoas responsáveis. Eu acho que seriam uns créditos um bocado limitados, sim. Pois é, e depois, tipo, verdade... como é que irias considerar, tipo, quantos créditos é que estou a gastar se for de autocarro para casa e vier? Isso as pessoas têm de fazer as contas. Mas isso, lá está, é um autocarro. Sei lá, um autocarro para fazer uma viagem de 100 km gasta 200 créditos. Divides os 200 créditos pelas pessoas que estão lá dentro. Sei lá, agora é preciso um sistema muito avançado para implementar isto. Sim, será que temos capacidade para isso? Será que temos capacidade para isto antes do mundo acabar? Não sei. Mas lá está, eu acho que é muito importante as pessoas começarem a considerar e a pensar em soluções que nos possam levar um bocadinho mais avante e que efetivamente façam com que as próprias pessoas mudem. Sim. Porque se há coisa que é importante é que não podemos estar sempre à espera que sejam os outros a mudar. Sim. E não podemos estar sempre à espera que nos mandem mudar. Sim. Às vezes é importante que essa mudança parta das pessoas e é um bocadinho essa consciencialização que também temos de começar a ter, na minha opinião. Não sei se já viste um documentário que se chama Minimalismo e Importância Já vi. Pronto. Eu senti-me pessoalmente tentado a abraçar esse modo de vida, tal que, por exemplo, já me deves ter visto tipo, a usar quase sempre a mesma roupa e tipo, as roupas que não gostei dei para outras pessoas usarem, verem se gostavam, se não doarem. Livros usei sempre, quase sempre manuais partilhados com mensagens engraçadas como poupa água, faz xixi no banho, na primeira página do Manual de Ciências. Cerveja. Olha, também, pronto. E acho que pronto, também era algo engraçado
mesmo para as pessoas que são mais capitalistas e passam tipo aquela manhã antes do Black Friday, tipo à porta do... Exatamente, mas isso é importante, acaba por ser importante também que é uma escala governamental comecem a haver apoios, e não só apoios, incentivos para as pessoas reutilizarem, porque fala-se muito no reciclar, e o reciclar é importante, mas há 3 R's, que é reduzir, reutilizar e só no fim reciclar. Sim. Ou seja, não estou a dizer que não é importante, mas se calhar dos 3 é o menos importante. Sim. Primeiro as pessoas têm de ter essa consciência que é preciso reduzir. Depois, o que não conseguem reduzir, podem perfeitamente reutilizar. Sim. E mais uma vez, contra mim falo, porque eu sou uma besta capitalista, se calhar sou. Mas lá está, também tenho de começar eu a mudar. E aí sinto-me com alguma propriedade para perceber isso mesmo, porque sei que há outras pessoas como eu que se calhar podiam ter um estilo de vida um bocadinho mais sustentável e que não têm, e que se calhar é preciso todos em conjunto, como um sistema, começarmos a pensar nesse tipo de coisas, e é preciso o governo também começar a dizer que há coisas que são precisas fazer, porque no mundo ideal as pessoas mudariam por si só. No mundo em que estamos isso não vai acontecer. Sim, acho que se vem só com um acréscimo de vantagens, e acho que o minimalismo o conceito em si é importante, porque estás a ganhar algo ao reduzir. Não só estás a ganhar, estás a poupar, estás a ganhar dinheiro porque estás a poupar dinheiro só comprando aquilo que precisas e aquilo que sentes que te dá valor, mas também estás a ganhar, estás a tirar um peso das costas de, ok, as coisas que eu valorizo passam a ser pessoas e momentos e experiências em vez de serem coisas, e isso faz, longe de mim estar aqui a ser inspirador e estar a ser guru no podcast, mas acrescenta um bocadinho mais de significado à vida, e acho que as pessoas, se fizerem essa experiência e sentirem isso, há algo que se cresce e que pode ser mais um incentivo à própria mudança. Miguel, nós já passámos em muitos pontos, mas eu queria perguntar-te também outra coisa, que é: achas que deveria ser cobrado um imposto sobre os artigos de plástico e de uso único como forma de restringir a sua utilização? Eu para começar, para te responder a essa pergunta, tenho-te a dizer que no dia 27 de março do presente ano foi aprovada pelo Parlamento Europeu uma lei que proíbe a utilização desses produtos que falaste, produtos de plástico e de uso único. Quando estamos a falar nestes produtos, estamos a falar, sei lá, de palhinhas, talheres de plástico, pratos de plástico, sei lá mais, cotonetes, esse tipo de artigos. Pronto, e no dia 27 de março foi aprovada uma lei no Parlamento Europeu que proíbe a comercialização desses produtos a partir de 2021, ou seja, daqui a 2 anos. Sim. E para além disso, só como curiosidade, outros pontos que foram aprovados nessa lei foi que deve ser feita uma recolha seletiva de 90% das garrafas de plástico até 2029, com recolha seletiva quer-se dizer reciclagem, naturalmente. Sim. Que 25% do plástico usado nas garrafas deverá ser reciclado a partir de 2025, e a partir de 2030 todas as garrafas de plástico, mais uma vez, devem ter no mínimo 30% de material reciclado. Ou seja, relativamente a isso que me perguntaste, acho que o primeiro passo já está dado. Mais uma vez, acho que... Achas que deveria? Se acho que deveria, sim, acho que sim. Acho que deve ser proibido, deve ser feito. Ser cobrado um imposto. Lá está. Acho que deve haver uma penalização. O proibir é difícil de dizer, sinceramente. Sim. Porque a verdade é, desses produtos, há alguns que eu vejo com uma necessidade maior do que se calhar outros. E são produtos que dificilmente serão substituídos por outros materiais com a mesma eficiência, com o mesmo preço, e se calhar com o mesmo... se calhar até vão ter o mesmo impacto ambiental a serem produzidos, porque já se viu muitos casos em que às vezes as pessoas estão a consumir produtos que são orgânicos e pensam elas que, como são orgânicos, não têm químicos, e isso grande parte das vezes pensam bem,
que estão a consumir produtos orgânicos, a pegada será menor. Isso nem sempre é verdade. Há vários casos em que já se provou que isso não era verdade. Por exemplo, dou-te um exemplo prático disso mesmo. As pessoas no Reino Unido estavam a consumir muito borrego produzido localmente no Reino Unido. Okay. E houve um estudo que afirmou que o borrego que eles consumiam antes, que era o borrego importado da Nova Zelândia. Jesus. Nova Zelândia ou Austrália? Não interessa, é perto. Nova Zelândia ou Austrália, não interessa, não é perto. É perto, no caso, Austrália e Nova Zelândia. O consumo de carbono para produzir, chamamos-lhe assim, o borrego, quer na Nova Zelândia, quer na Austrália, mais o transporte do outro lado do mundo para o Reino Unido, era na mesma mais baixo do que a produção de borrego no Reino Unido. Jesus, que é que exatamente. A questão também é um bocadinho essa. Por isso é preciso ter calma e é preciso perceber algumas abordagens que nem sempre são tão pretas ou tão brancas como nós pensamos. Para mim, há soluções que seriam mais viáveis do que propriamente esse tipo de leis que foi a lei que foi aprovada efetivamente no Parlamento Europeu, porque, na minha opinião, o primeiro passo para podermos continuar a utilizar esses produtos é a reutilização, alguns que não dá, mas a reciclagem desses mesmos produtos. E para mim deveriam ser implementadas soluções como a penalização de quem não cumprir determinada fasquia, e aqui com fasquia não quero dizer exatamente isto, mas uma meta, chamamos-lhe assim, quem não cumprir uma determinada meta de reciclagem, ou seja, tu, de todos os resíduos que tu produzes ao longo de um ano, tens de reciclar 70%. Se não cumprires essas metas, vais ser penalizado no IRS. Percebes a ideia? Sim. Até que ponto consegues controlar isto? Não sei. Pois. Lá está, todos os pontos têm alguma falha que depois têm de ser aprimorados naturalmente, mas acho que era uma ideia que era possível de implementar, nomeadamente se calhar mais facilmente em empresas ou em cafés ou em restaurantes e tudo mais, que muitas vezes primeiramente exatamente, para o setor privado. Porque a verdade é, muitas vezes nas casas, é óbvio que se tu juntares muitas casas vais ter muito lixo. Mas acho que a nível familiar as pessoas já estão mais ou menos consciencializadas para a importância da reciclagem. Acredito, pelo que tenho visto nos últimos tempos, acredito que o principal problema esteja mesmo nas empresas e em cafés e tudo mais. Sim. Porque muitas vezes tratar os resíduos fica caro e as pessoas preferem lançar para a mata ou lançar para o rio e já não é problema deles, percebes? Porque em vez de gastarem 200 ou 250 euros a tratar o lixo que têm, vão ao meio de uma mata, juntam tudo num montinho e queimam e está tudo bem. Percebes? E não é bem assim. As pessoas deviam perceber que não é bem assim. Ou seja, é um controle que é difícil de fazer, muitas vezes, claro que é, mas acho que com algum esforço esse controle poderia ser feito. O outro ponto é, naturalmente, uma maior consciencialização de toda a gente a nível global para os problemas que estamos a enfrentar. Não sei se vamos a tempo de fazer essa consciencialização, porque lá está, há pessoas que simplesmente já não estão muito para aí viradas. Uma coisa muito engraçada, não tem nada de engraçado, mas é curioso. Eu li um artigo no New York Times há cerca de um ano que a nossa geração, a geração millennials, há muita gente que está a começar como é que é? Não é abstinência, mas começar a praticar cada vez mais sexo protegido e a tentar cada vez mais não ter filhos, mesmo pelo próprio medo de que não quer estar a criar uma criança que não sei em que planeta vai viver, porque não vai ser neste. Exatamente. E mesmo eu e tu, 90s kids, sim, eu conto-me nessa categoria, e mesmo 90s kids, eu não sei se se toda a nossa esperança média de vida vai ser vivida até ao fim no mesmo conforto em que temos. Eu vou-te dizer uma coisa agora pronto, só acabando de responder à pergunta que tu me fizeste e passando um bocadinho para aí, acho que acima de tudo
tem de haver mais vontade das pessoas em fazerem mudanças ao seu modo de vida e as coisas passam por aí, e se assim fosse, as coisas já melhorariam. Relativamente a haver um sítio onde viver ou não, na minha opinião, o mundo não vai acabar. O mundo poderá acabar da forma como o conhecemos. Neste momento há 7 mil milhões de pessoas a viver no planeta, creio eu. Sim. Acho que não estou a dizer assim grande asneira, acho que são 7 mil milhões. E eu acredito que os 10% mais ricos vão continuar a viver como se nada fosse. Porque tecnologicamente nós estamos muito avançados, cada vez mais. E acho que vão ser desenvolvidas soluções para que as pessoas consigam ter uma vida normal, desde que tenham dinheiro para isso. É a minha opinião. Agora, o degelo preocupa-me, portanto, não vamos ter as terras que temos neste momento, os continentes como os conhecemos, se de facto houver uma crise... Veneza enquanto podem. E Amsterdão. Se houver de facto uma crise como aquela que muita gente prevê, eu acredito que os nossos continentes morfologicamente irão mudar, mas também acredito que há sítios que vão ficar, se não inalterados, que vão ficar habitáveis e com um certo tipo de tecnologias vão ser habitáveis tranquilamente de qualquer das formas, mas nem toda a gente vai ter capacidade para adquirir esse tipo de tecnologias. Eu acho que o problema reside exatamente aí, porque quem se lixa primeiro são sempre os mais pequeninos. Sempre os pobres. Exatamente, são sempre os mais pequeninos, são sempre aqueles que têm menos possibilidades. É só a purga a começar daqui a uns anos. E não sei se isso não é uma realidade. Não sei se isso que acabaste de dizer já vou passar para a própria da resposta à pergunta. Eu acho que, assim, tipo, digamos, daqui a 20 anos, o modo de vida vai mudar, e vai mudar provavelmente para algo mais nómada. Ou seja, tal como as migrações dos pássaros. Eu não tenho muito medo do gelo, porque os seres humanos, acima de tudo, são inteligentes, e quando surge um problema temos capacidade de resolução, e quem construiu os diques dos Países Baixos consegue construir uns ainda maiores e provavelmente com melhor material. Agora tenho mais medo das ondas de calor, porque o verão vai começar mais cedo, vai acabar mais tarde, vai aparecer de vez em quando durante o mês de dezembro, e vai-se... Ondas de calor e ondas de frio. O pico de agosto vai se tornar insuportável, e por isso acho que quem pode vai passar a viver, tipo, sei lá, em Nova Iorque no verão, e em Cuba no inverno. Só uma curiosidade. Sim. Sabes que até 2050 a União Europeia já prevê que 250 milhões de pessoas façam uma migração, exatamente como tu falaste, do Polo Sul para o Polo Norte. Do Polo Sul, do hemisfério Sul para o hemisfério Norte. Pois, acredito que vai haver alta competição pela zona da Europa, pela zona da Europa Central, e chegamos cá primeiro, temos direito. Não, quem chega primeiro. Pois, por isso é que acho que tal como debatemos eu e o Zé num frequência que não chegou a ser lançado, que é que a Europa devia também concentrar-se em apoiar os países do continente africano, para também ter o seu próprio desenvolvimento económico, para que quando chegarem essas ondas de calor e essas ondas de frio, para que não haja essa migração, que é para não dizer tipo essa onda de refugiados, de pessoas que não têm qualquer tipo de capacidade económica para aguentar no sítio onde estão, e comecem a tentar entrar, porque senão isso vai gerar uma situação muito delicada, no mínimo. Eu ia dizer mesmo muito feia no Mediterrâneo, mas sim. Para responder à pergunta, a minha solução é que eu acho que sim. Eu acho que mais do que se proibir, se calhar com a proibição começar a passar assim umas grandes multas, mas eu pessoalmente teria avançado para fazer um imposto, e com o imposto a utilização tornar-se-ia mais cara, ou seja, isso
não só iria economicamente desincentivar as empresas da produção, mas também os consumidores da compra. E assim, o sistema económico é complicado e é complexo, e eu já argumentei aqui que não se deve ir brandamente tentar fazer alterações, porque pode acontecer tudo e mais alguma coisa que nós não planeamos, incluindo aquilo que nós estamos a introduzir, ir completamente ao contrário do que nós queríamos fazer. Mas eu acho que isso iria aumentar o preço dos usos de plástico do uso único, e provavelmente as alternativas que já existem e que começariam a surgir no mercado se iriam tornar mais economicamente viáveis. Ou seja, sei lá, em vez de comprares uns guardanapos, uns guardanapos não, em vez de comprares tipo 10 pratos de plástico, mais vale comprares, se calhar iria ficar ao mesmo preço que comprares tipo 10 pratos de porcelana. Ou seja, vais comprar o que vais usar uma vez ou vais comprar o que vais usar várias vezes. Claro. E seria mais abordado de um ponto de vista económico. Em teoria isto reduziria a produção, ou seja, ia causar uma perda de empregos, mas acho que seria um pequeno, iria ser um setor que iria sofrer. Pronto, temos que, alguns de vocês vão morrer, mas isso é o sacrifício que eu estou disposto a fazer. E sim, que dia hoje? Hoje acho que é 7 de junho, o dia em que eu citei Shrek no podcast. Sim, mas eu acho que o imposto iria permitir, aumentar o orçamento da União Europeia, e isso permitiria também apostarem no estudo de formas mais eficientes de reciclagem, porque reciclagem, nós temos uma ideia do que é reciclagem, mas a reciclagem não é bem como nós achamos que Exatamente. Porque, sei lá, podemos ter um monte de plástico que usamos uma vez e deitamos fora. Se nós deitamos para lá, para o mesmo saco, um pacote de leite que ainda tinha um bocadinho de leite e que jorrou por cima daquilo tudo, aquilo já não é reciclável. Isso é mito. É mito? É. É mito? É mais mito do que achar que é à vontade para reciclar? Não, isso é mito, porque a verdade é que todas as embalagens são lavadas no centro de reciclagem, chamemos-lhe assim. A verdade é, muitas vezes, e eu próprio cometi esse erro. Eu comia um iogurte, por exemplo, e ia sempre, antes de deitar no ecoponto, passava sempre o iogurte por água no lava-louça, e depois deitava fora. E comentei isto com um amigo meu, e ele entretanto enviou-me que era um questionário com 12 perguntas em que tu tinhas de ver se sabias muito ou se sabias pouco sobre reciclagem, e apareceu-me exatamente isso. Tenho um pacote de leite, ou não me lembro bem o que era, devo lavar para não contaminar os outros plásticos? Eu, claro que sim. E não, porque as coisas são lavadas posteriormente. Era de que organização? Não sei, eu vi isso num jornal qualquer português. Era no site de um jornal qualquer português. Ok, procura e manda-me, e mas se calhar se verificar que isso pareça legit, eu ponho na descrição, e para toda a gente poder verificar. E se virmos que é treta, eu corto esta parte. Ora, e por isso vou voltar onde estava, não é? Sim. E pronto, eu ia dizer que o imposto permitiria estudar formas mais eficientes de reciclar, um processo mais eficiente do que aquele que fazemos agora, e também permitir orçamentar uma investigação de plástico reciclável, que há alguns meses foi atingido na China, mas entretanto a comunidade científica ainda está a debater se realmente se confirma ou não, ou até a investigação de outro material que nós ainda não conhecemos e que pode ser moldado como plástico e não seja tão prejudicial para o ambiente. Miguel, tens mais alguma coisa a acrescentar a este tema? Eu acho que já vamos com um podcast longo, já demos muita coisa para consumir aos nossos ouvintes, e por mim tenho o que tinha a dizer, já o disse. Acho que estamos bem. Mythbuster, Miguel Mythbuster. Amigos, chegamos ao fim do mais recente Frequência.
Podem ouvir-nos 2 em 2 semanas no YouTube em Frequência Podcast e no SoundCloud também, soundcloud.com/Frequência Podcast. Os links vão estar na descrição, como sempre. Se tiverem sugestões de temas que gostassem de ver debatidos, podem sempre mandar-nos mensagem na página do Facebook, também é Frequência Podcast. E não se esqueçam de dar like, subscrever e até partilhar com os vossos amigos, com o pai, com a mãe, com o gato, o cão e o periquito. Com o que quiserem, na prática. Exato, estão à vontade. E vemo-nos ou ouvimos-nos. Ouvem-nos Daqui a 2 semanas, se não se importarem. Por favor. Obrigado.